A China é um verdadeiro canteiro de obras. Nenhum outro país do mundo construiu tantos prédios, estradas e ferrovias e em tão pouco tempo. Por exemplo, em 2021, o mundo ficou perplexo ao saber que a China construiu um hospital de 1.500 quartos e que entrou em funcionamento em apenas 5 dias. A construção deste hospital foi transmitida ao vivo pela internet, uma verdadeira façanha da engenharia chinesa. Mas não são apenas hospitais que a China constrói rapidamente. O país ergue com muita rapidez enormes pontes, linhas de trens de alta velocidade, túneis e até mesmo cidades inteiras. Então ficam as seguintes perguntas: como a China consegue construir tão rápido? Ela vai manter esta velocidade para sempre? E será que os outros países poderão construir tão rápido quanto a China? Nós investigamos o milagre da construção chinesa e contamos tudo para você agora, aqui no canal Investigando. No ano de 2008, a China iniciou um projeto para fornecer infraestrutura e transporte público para toda a sua população. E ela levou este projeto muito a sério. Hoje em dia, a China possui a maior barragem do mundo, o maior aeroporto de terminais do planeta e a maior malha ferroviária de trens de alta velocidade do mundo. Só com ferrovias, a China já gastou mais de 300 bilhões de dólares em mais de 40 mil quilômetros de trilhos para trens de alta velocidade e que chegam a 350 quilômetros por hora. Nenhum outro país do mundo chega perto de ter tantos trens. E a China vai além. Já prometeu para 2025 trens que vão trafegar a mais de 560 quilômetros por hora. Tudo isso faz parte do crescimento sem precedentes da China, considerado o maior crescimento de um país na era moderna. Isto trouxe soluções e, claro, alguns novos problemas para a China, como o exorbitante preço do aluguel nas grandes cidades chinesas, história que nós contamos aqui no canal e que você pode assistir clicando no card ou depois na descrição. Agora vamos falar sobre um fator muito positivo do crescimento chinês, que é a sua capacidade de construir muito rapidamente. Na verdade, a China constrói muito mais rápido do que qualquer outro país no mundo. E isso se dá graças a dois principais fatores: o fator político e o fator tecnológico. Eu vou te explicar isso agora. Como você deve saber, a China é um país administrado e governado por um único partido, o Partido Comunista Chinês. Ter um único partido no governo tem lá suas vantagens, se é que podemos falar assim. O governo chinês decide de forma unificada os rumos do país agora e pelos próximos anos. Se ele decidir que vai construir um hospital, uma ponte ou uma ferrovia, ele simplesmente constrói, sem ter que pedir conselhos para grupos sociais, grupos políticos ou mesmo para sua população. Dois dos fatores mais complexos e demorados para se construir uma obra pública são conseguir o terreno e conseguir as licenças necessárias. Isso na China não é um problema. Primeiro porque, na China, todo o terreno pertence ao governo chinês. Lá, as pessoas ou as empresas apenas arrendam um terreno por algumas décadas. Arrendamento é muito parecido com aluguel, onde o governo chinês repassa ao interessado um terreno por tempo determinado em troca de um valor. Ao final deste período, a pessoa ou a empresa deve pagar um novo arrendamento, ou o terreno voltará para o governo arrendar para outros interessados. Bom, e o que acontece se o governo chinês decide fazer uma estrada ou uma ferrovia em cima de um terreno arrendado? Muito pouco. O governo até paga uma compensação financeira para quem estava no terreno. Mas se você quiser discutir na justiça estes valores ou o seu direito de continuar no terreno, bom, boa sorte. Outro problema muito comum nas obras pelo mundo são os impactos ambientais e os estudos necessários para minimizar estes impactos. No Brasil, por exemplo, se o governo de São Paulo resolver expandir a sua linha de metrô, precisará encomendar vários estudos de impactos ambientais, fazer uma longa licitação, entre outras questões burocráticas. Esta burocracia tradicional normalmente demora anos e custa muito dinheiro. E mesmo depois que todos os documentos necessários forem adquiridos, nada impede que alguma ONG, uma empresa que perdeu a licitação ou mesmo um partido político entre na justiça e consiga impedir a obra de continuar por muito e muito tempo. Não na China. Lá não existe a pressão de ambientalistas, partidos políticos ou da própria justiça. Já que tudo pertence ao governo chinês, as chances de alguém conseguir embargar na justiça uma obra são praticamente nulas. Finalmente, em um país com políticos eleitos democraticamente, qualquer projeto de uma futura obra que cause a insatisfação popular
provavelmente não será nem votada e nem executada por estes políticos, pois eles não querem correr o risco de não serem reeleitos por causa do descontentamento do seu povo. Novamente, na China isso não é um problema. Lá, as eleições até existem, mas digamos que isso não faça lá muita diferença. E vamos lembrar que a China tem gente, muita gente. São mais de 1,5 bilhões de pessoas. Este é um dos motivos pelos quais a China tem a mão de obra mais barata do mundo. Mas se as questões políticas ajudam muito para a alta velocidade das construções no país, a farta e barata mão de obra na China já não faz tanta diferença assim. Isso porque o que ajuda muito na extrema velocidade das construções chinesas é o fator tecnológico. Antes de eu te contar sobre o fator tecnológico, eu preciso te dizer umas verdades. E a verdade é a seguinte, é que se você chegou até aqui nesse vídeo, então quer dizer que você gostou dele pelo menos um pouquinho. Então me ajuda a continuar com o canal Investigando e a fazer mais vídeos como este toda semana. Basta se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Só isso, é de graça e assim você vai ajudar o canal a crescer, beleza? Olha só, olá, eu sou Alex Godoy, você está assistindo ao canal Investigando. E agora nós vamos continuar com a história e você não acredita no que vem por aí, beleza? Segue, valeu! Passadas as questões burocráticas que na China quase inexistem por causa do governo central, resta agora iniciar a construção utilizando o que há de melhor na tecnologia, e muita tecnologia. O terreno acidentado da China exige que a maioria das estradas e ferrovias sejam compostas por muitas pontes e viadutos. Tradicionalmente, estas construções requerem o uso de muitos guindastes, o que torna o processo demorado e mais caro. Então os chineses inventaram o monstro SLJ-900, uma máquina para construir pontes que possui 64 rodas e tem mais de 90 metros de comprimento, o suficiente para ela se apoiar nos pilares de uma ponte em construção. As seções de uma ponte ficam entre os pilares e normalmente são construídas no local através de formas que recebem o concreto ou concretadas em outro local e depois colocadas entre os pilares através de guindastes. Este processo é extremamente trabalhoso e lento. Já com a SLJ-900, a seção já é concretada em outro lugar e depois transportada de pilar em pilar de forma extremamente rápida e simples. Tão simples que o uso desta máquina reduz o tempo de construção de uma ponte em até 60%. Nada mal. Já outra empresa chinesa desenvolveu uma máquina que faz os trilhos de uma ferrovia em tempo recorde. Ela faz até 2 km de trilhos por dia, quase 3 vezes mais rápido do que os 700 metros de trilho por dia, que é a média deste tipo de construção. E os túneis? A China também é muito rápida para cavar túneis. Empresas chinesas criaram robôs de escavação de túneis que conseguem cavar a uma velocidade de 10 km por dia, a um custo de 10 milhões de dólares por quilômetro. Antes que você pense que isso é caro, saiba que 1 quilômetro de túnel cavado nos Estados Unidos custa em média 50 milhões de dólares. E não é só nas pontes, trilhos e túneis que a China é rápida. A China levanta a cada ano centenas de arranha-céus, e se você assistiu o vídeo com cuidado, você já sabe que a China também possui uma máquina específica para construir arranha-céus. Esta máquina pesa sozinha 2.000 toneladas, mas vale cada grama que pesa. Ela pode construir um andar inteiro em 4 dias e pode ser utilizada mesmo para construções acima de 500 metros de altura. Cada vez que um andar é finalizado, a máquina sobe para o próximo andar, levando consigo todos os equipamentos necessários para a continuidade da construção. E enquanto isso, o andar de baixo já estará pronto. E esta máquina é tão segura que pode levantar um prédio mesmo que ocorra um furacão. Incrível demais, não é verdade? Tendo em vista o rápido crescimento chinês, a não burocracia na tomada de decisões do governo chinês e as tecnologias criadas pelo país para a construção de prédios, pontes, trilhos, entre outros, dá até para se perguntar se ter um país com apenas um partido pode ser positivo ou não. E a resposta é: depende, como sempre. Sempre haverá dois lados. Na China não é diferente. A China também enfrenta problemas criados justamente por causa deste crescimento acelerado. Inclusive, por causa de uma série de fatores, o país não consegue arrecadar dinheiro suficiente através dos impostos pagos pela sua população. E por causa disso, é provável que em breve a China fique sem dinheiro para bancar toda esta infraestrutura. Então basta assistir o vídeo clicando aí na sua tela e eu te explico um dos grandes problemas que a China vai enfrentar ainda em 2023. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em um próximo vídeo do canal Investigando.